Vocês já pararam para pensar quando é que as princesas, ainda crianças, começam a usar as primeiras joias em público? E quando elas podem usar pela primeira vez uma tiara? Diante das vastas coleções reais de colares, brincos, broches, pulseiras e tiaras, a imaginação vai longe e logo temos a tendência a achar que o céu é o limite para as princesas das realezas. Mas, como tudo mais nas monarquias, existem regras a seguir, além de uma boa dose de bom tom a se observar. Na realidade, quando uma princesa usa uma joia em público pela primeira vez, ela já passou por um longo processo de entendimento a respeito do significado de cada joia e, principalmente, passou a entender que a escolha por uma ou outra peça nunca será aleatória. Trata-se de uma regra não escrita, mas pela qual todas as princesas da realeza devem se guiar. Dentro da monarquia britânica, existe uma hierarquia que nunca foi publicada em nenhum protocolo. Assim como em algumas outras monarquias também, há peças que são reservadas somente para as soberanas. Uma regra seguida através de observação e exemplo, como a regra que dita que uma mulher, membro da realeza, nunca deve usar diamante assim logo de cara, como a sua primeira aparição com uma joia em público. Todos na corte sabem que, primeiramente, as pérolas, depois, os diamantes, pelo menos no que diz respeito à monarquia britânica. Outra regra que até nós mulheres que fazemos parte da plebe sabemos é saber diferenciar entre peças que devem ser usadas durante o dia e aquelas a serem usadas à noite. E um dos exemplos mais interessantes é a regra de restrição antes do glamour, que foi exatamente o que vimos na figura da princesa Charlotte há poucos anos, e vamos entender mais adiante. Mesmo que a princípio seja incomum associar joias à restrição, já que joias foram feitas para brilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever e ajude o canal a crescer curtindo esse vídeo. É muito importante ter a participação de todos para levar esse vídeo a mais pessoas. Isso nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho para todos aqueles apaixonados por história. Apesar das magníficas coleções de joias das realezas, é sabido que uma jovem princesa não pode aparecer usando qualquer joia quando chegar o momento de exibir uma dessas peças publicamente. Primeiramente, ela precisa fazer jus a isso. Vamos ver o exemplo de algumas princesas da atualidade, as tradições que elas herdaram e as regras ocultas que elas devem seguir. Como dizem no futebol, a regra é clara. E a regra sobre diamantes é mais clara ainda e frequentemente citada quando o assunto é etiqueta. Nunca se deve usar diamantes antes das 18 horas. Mas será que nunca vimos a princesa Diana ou mesmo a atual princesa de Gales, Catherine, usando diamantes durante o dia? Obviamente, há exceção em relação aos anéis de noivados das princesas, duquesas e rainhas, já que só o anel de noivado de Catherine possui 14 diamantes solitários e que antes dela quem usava essa joia era sua sogra Diana. Mas será que já não as vimos usando algum brinquinho delicado com diamantes durante algum evento diurno? Certamente é bem comum vermos Kate usando pérolas. Mas, antes de uma investigação se ela já quebrou essa regra ou não, vamos entender todo o protocolo e tradição em relação às joias da realeza. De acordo com o protocolo, um pequeno broche de diamantes, por exemplo, é permitido durante o dia. Seguindo uma certa ordem, primeiro vêm as pérolas, depois pedras preciosas coloridas, como safiras ou rubis, e depois os diamantes. E por último, as tão desejadas tiaras. Muitas regras não escritas que as mulheres da realeza britânica seguem até hoje começaram com a rainha Vitória. Pérolas eram presenteadas para suas filhas desde o nascimento. No caso das duas princesas filhas do rei Jorge VI, a princesa Elizabeth e a princesa Margaret, essa tradição foi mantida, sendo que Elizabeth sempre ganhava mais pérolas do que Margaret, porque isso significava que Elizabeth tinha mais responsabilidades como irmã mais velha. Isso antes mesmo do destino mudar e ela se tornar herdeira do trono. No batizado, o costume é ganhar em peças delicadas feitas de pérolas e ouro. Posteriormente, peças como colares com contas de coral ou pequenos relicários de ouro eram a tradição para as crianças da realeza. É comum ver retratos das arquiduquesas Habsburgos com pérolas e flores na cabeça, bem como contas de coral.
Já a Rainha Elizabeth ganhou sua primeira joia de diamantes e pedra preciosa colorida aos 18 anos. Era uma pulseira de safiras e diamantes. Podemos ver uma clara diferença entre a monarquia britânica e outras, como a holandesa. Na britânica, o uso de uma tiara está associada primeiramente ao casamento, o que significa que aquela mulher já é uma adulta completa, e a partir daí ela poderá passar a usar tiaras nos eventos formais. Mas no caso da realeza holandesa, já vimos a princesa herdeira Amália desfilar com diferentes tiaras, mesmo ela ainda não sendo casada, até porque ela ainda é muito nova e ainda está estudando. Mas ela segue os passos da mãe, a rainha Máxima, que faz um belíssimo uso dessas magníficas joias e coloca todas as tiaras para jogo. A princesa Amália já usou uns 5 modelos diferentes. A tiara de estrelas de diamantes, que apresenta 5 estrelas que podem ser removidas e usadas como broches. Foi a primeira tiara que Amália usou publicamente na vida. Ela escolheu a peça para a festa de 18 anos da princesa Ingrid Alexandra da Noruega, em Oslo, em 2022. O modelo é muito simbólico, pois foi usado por sua mãe, a Rainha Máxima, no dia do seu casamento. Ela usou também a tiara do conjunto de rubis Melério, uma tiara de rubis e diamantes de 137 anos, feita originalmente para a Rainha Emma. Foi usada pela princesa holandesa em abril de 2025, durante o banquete de Estado em honra ao sultão do Omã. Curiosamente, uma biografia oficial revelou fotos de Amália brincando e experimentando essa exata tiara quando ela tinha apenas 9 anos. Amália usou também a tiara de pavão de rubis, uma tiara em estilo de arabescos que pertenceu à Rainha Máxima. Ela usou esse imponente diadema em junho de 2023, durante o casamento real do príncipe Hussein e da princesa Rajwa, da Jordânia. Ela repetiu essa mesma joia histórica em abril de 2024, no banquete de Estado oferecido aos reis da Espanha em Amsterdã. A tiara bandô de diamantes holandesa é um clássico bandô de estilo Art Deco com 146 anos de história. A herdeira do trono holandês estreou essa clássica joia de 146 anos em dezembro de 2025, no banquete de Estado em Amsterdã, em homenagem ao presidente da Finlândia. E Amália usou também a tiara de colar de safiras holandesa, uma peça versátil que pode ser usada tanto como colar quanto como tiara. Amália usou esse conjunto de um azul radiante em outubro de 2023 para a festa de 18 anos do príncipe Christian da Dinamarca, em Copenhague, combinando perfeitamente com um vestido da mesma cor. Nas décadas mais recentes, onde a presença da mídia passou a ser massiva, principalmente em relação à realeza britânica, uma nova regra se impôs sobre aquelas princesas que estavam sob maior escrutínio, como no caso das princesas Beatrice e Eugenie, onde elas seguiram a regra oculta da restrição e praticamente nunca eram vistas usando joias, nem mesmo pérolas. As tiaras só foram usadas por elas pela primeira vez no dia que se casaram. Quanto maior o escrutínio, mais rígidas são as regras não escritas sobre o uso de joias. Talvez isso explique por que Catherine, que já trabalha para a coroa britânica há mais de 10 anos, só tem usado 5 diferentes tiaras até hoje, incluindo a do dia do seu casamento, enquanto que a princesa Amália da Holanda, que tem apenas 22 anos, já usou 5 modelos de tiaras. Na Suécia, a princesa Estela, filha da princesa Vitória, que é a futura rainha, teve um novo retrato exibido em 2025, mostrando-a com um cordão com um pingente de coração dourado e uma pulseira de uma volta feita de pérolas. A imagem também faz a mesma associação que a monarquia britânica, pérolas sendo associadas a um importante momento na vida de uma jovem herdeira do trono. Já a princesa da Noruega, Ingrid Alexandra, exibiu sua primeira tiara com um retrato oficial de seus 18 anos, a bela joia feita de diamantes e pérolas chamada Pearl Circle Tiara da joalheria Boucheron, que pertenceu à princesa Ingeborg e data de cerca de 1900. Ela também ganhou, de presente de seus avós, o rei Harald e a rainha Sônia, uma riviera de diamantes e brincos de pérola associados a outra princesa herdeira. No caso da princesa Ingrid, até seus 18 anos ela praticamente não tinha sido vista usando joias, o que significa que esse momento foi sua introdução formal ao seu papel na monarquia.
Outro exemplo de monarquia que segue regras diferentes daquelas da Rainha Vitória do Reino Unido é a belga, onde vimos a princesa Elizabeth usando uma tiara de diamantes em estilo festum nos seus 18 anos, em 2019. O simbolismo em casos como esse da Bélgica, Noruega ou Holanda é que uma joia como uma tiara está associada à idade adulta e não ao fato da mulher ser casada ou não. As mulheres nessas monarquias não precisam depender do status de casadas para assumirem responsabilidades e um papel ativo na corte. Por isso, também o exemplo da princesa Charlotte é interessante. Em setembro de 2022, na abadia de Westminster, numa das ocasiões mais marcantes da monarquia britânica, durante o funeral da rainha Elizabeth, vimos a imagem de uma menina de 7 anos vestida de preto e em sua lapela um broche de diamantes em formato de ferradura. A delicada peça foi um presente da sua atriz-avó, a rainha-mãe, e foi exibida pela princesa Charlotte na despedida daquela que lhe deu a joia, sua bisavó, a rainha Elizabeth. Essa foi a primeira vez que a princesa Charlotte foi vista em público usando uma joia. Como sempre, o uso da peça trazia consigo um significado bem maior do que o de apenas ornamentar uma roupa. A escolha por essa peça, naquele dia, numa princesa de 7 anos, era uma introdução. Quando Charlotte usou esse broche de ferradura, essa foi a primeira vez que ela foi vista usando uma joia significativa. O tema do broche foi escolhido a dedo não por uma questão fashion, mas pelo seu significado. Antes disso, ela só havia usado pérolas, pois, como vimos na realeza, são muito associadas a jovens princesas, já que no simbolismo vitoriano e eduardiano, pérolas brancas representam pureza, sendo as mais apropriadas para princesas crianças. Elas demonstram também que as crianças estão sob o cuidado dos pais e, em algumas situações, podem ser associadas a lágrimas, sendo peças muito apropriadas para funerais, como vimos no exemplo de Kate Middleton durante o funeral da rainha, e apropriadas também para viúvas. Ver Charlotte aos 7 anos usando em público pela primeira vez uma pequena peça de diamantes mostra claramente sua introdução pública no mundo das joias, ainda que essa trajetória vá seguir de forma lenta e gradual. E, claro, seguindo a regra inglesa de que pequenos broches brilhantes são permitidos durante o dia. Esse exemplo segue a regra de que joias da realeza devem ser usadas por princesas e rainhas de forma quase diplomática, sempre carregadas de simbolismo. O broche de Charlotte simbolizava a paixão da rainha Elizabeth por cavalos, claramente uma homenagem. Depois disso, a pequena princesa já foi vista usando delicadas pulseiras de diamantes e na coroação do seu avô, o rei Charles, ela acompanhou o estilo da mãe e usou um adorno de cabeça que lembra uma tiara, com flores de tecido tridimensionais, folhas de tule prateado e bordados em cristal e fio de prata. Era uma versão infantil, mas idêntica ao arranjo usado por sua mãe, totalmente apropriado para sua idade e para a ocasião. Portanto, as princesas começam a usar joias mais significativas em público ao mesmo tempo em que são introduzidas em seus papéis simbólicos e diplomáticos dentro da realeza, nunca de forma aleatória ou apenas por exibição, muito menos para despertar uma imagem glamourizada. Talvez mais importante do que quando elas começam a usar joias é qual tipo de joias elas usam pela primeira vez. Segundo alguns historiadores, na monarquia britânica, como as pérolas têm uma tradição muito antiga e muito simbólica, esse tipo de peça seja mais impactante do que um diamante ao ser exibida pela primeira vez. Então, segundo esses estudiosos, quando vermos a princesa Charlotte usando em público pela primeira vez um colar de pérolas, isso significará que ela está pronta para assumir um papel na monarquia. Isso demonstra que, na monarquia britânica, ao contrário de outras, são as pérolas que mostram que uma jovem princesa chegou na idade adulta, e não uma tiara de diamantes. Agora é esperar para ver se vamos mesmo ver Charlotte seguindo essa trajetória aguardada pelos historiadores. Mas, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês. A monarquia britânica deveria deixar de ser tão rígida com esses protocolos e seguir mais na linha da realeza holandesa, que se permite usar mais frequentemente e com uma variedade maior as tiaras, permitindo inclusive que as jovens princesas usem antes mesmo de se casarem? Ou vocês acham que usar essas joias e tiaras é pura ostentação e atualmente não cabe mais exibir peças assim? Comentem aqui, se inscrevam, deixem um like e até o próximo!